repetindo Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e capítulo 2, versículo 7, que diz assim a palavra do nosso Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que está aqui nesta praça pública na manhã deste dia, como aquele que reina sobre os nossos corações e sobre a nossa vida. Meus amigos e minhas amigas, Deus, no princípio, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e vai dizendo, e criou a natureza, e criou os animais, e criou o gado, e criou a natureza, e criou os répteis, e criou. Mas houve um momento especial em que Deus faz uma reunião da Trindade Divina e diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que a palavra de Deus nos diz através desse texto é que o homem é uma criação especial de Deus. Já ouvi muitos pregadores dizer que o homem é a coroa da criação de Deus. Por isso que há uma intenção ou há uma atenção muito especial da parte do grande Deus para com o ser humano. E quando se diz que Deus foi criado à imagem de Deus, quando o homem foi criado à imagem de Deus, nós podemos verificar isso através da pessoa bendita de Cristo Jesus. O Senhor Jesus foi a perfeita imagem de Deus no homem, e também foi a imagem do homem Deus, porque ele era homem, mas também era Deus. Então houve o primeiro Adão, mas a Bíblia diz que também houve o segundo Adão perfeito. Aleluia. O primeiro Adão falhou, pecou, errou, transgrediu o mandamento de Deus. O segundo Adão foi perfeito. A Bíblia diz que ele não pecou, ele não falhou, ele não errou e não se achou engano na sua boca, porque ele executou plenamente a vontade de Deus. Criado o homem à imagem de Deus, mas além disso, o homem é também a semelhança de Deus. Isso significa dizer que o ser humano tem a centelha divina na sua vida. Isso nos faz entender que o homem deve ter as características do seu Criador, não os atributos de Deus, porque os atributos são exclusivos da divindade, mas as qualidades de Deus. O homem deve ser bondoso como Deus é, o homem deve ser amoroso como Deus é, o homem deve ser benevolente como Deus é, o homem deve ser compassivo como Deus é. Por quê? Porque ele tem a semelhança de Deus. Aleluia.
Oh, glória. E esta passagem bíblica, por causa destas duas qualidades, diz que o homem foi criado perfeito, assim como o seu Criador. Aleluia! Grande Deus! Mas este mesmo homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, houve uma inversão, houve uma interferência maligna, uma interferência das trevas, uma interferência do engano, que levou o homem a fugir do plano original de Deus, e fez com que o homem, que tinha livre-arbítrio, que tem livre-arbítrio, saísse da presença de Deus. O homem tem a escolha, e principalmente depois que ele caiu, que ele transgrediu o mandamento de Deus, aí é que ele tem a escolha. Deus colocou diante do homem um mandamento só, em que ele deveria escolher entre o certo e o errado. Aleluia. A Bíblia fala sobre isso em Gênesis capítulo 3 e 17. Assim como hoje o homem é inteligente, porque Deus deu a inteligência ao ser humano. O homem tem o discernimento, ele pode escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Aleluia. E o que nós temos visto é a repetição do que aconteceu justamente em Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 6. O homem, em vez de escolher a coisa certa, em vez de escolher estar no centro da vontade de Deus, escolheu se desviar do propósito divino. Aleluia. Pecando contra o seu Criador. A pergunta que nós fazemos nesta manhã, a pergunta que não quer calar, é esta: você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do inimigo de Deus? Porque Adão, em vez de fazer a vontade de Deus, Adão fez a vontade do inimigo de Deus. Aleluia. Meus amigos, cabe a você escolher estar ou não no centro da vontade de Deus. O nosso desejo nesta manhã é que você renuncie à sua própria vontade, renuncie à tentação do inimigo e execute a vontade do Criador de todas as coisas. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.